Bom dia, galerinha! Então, no vídeo dessa semana, a gente vai contar com um cenário um pouquinho diferente, mais descontraído do que o habitual, porque eu tô aqui na ilha de Itaparica de férias, mas não podia deixar de gravar o vídeo para falar do assunto da semana que eu particularmente adoro, que é a hipertensão arterial. Então, o artigo do blog vai falar um pouquinho sobre o tratamento da hipertensão arterial. Mas antes de falar do tratamento, é importante a gente esclarecer alguns pontos a respeito do diagnóstico. Então, os pacientes têm muitas dúvidas com relação a quando é dado o diagnóstico de hipertensão arterial. Então, a gente considera que o paciente é hipertenso quando a medida da pressão está acima de 14/9 em duas ocasiões diferentes, em duas consultas diferentes. E essa medição tem que ser feita num ambiente tranquilo, com o paciente relaxado, que ele tenha evitado o uso de cafeína ou de bebidas estimulantes, exercício físico e cigarro nas horas antecedentes à consulta. Entretanto, aqui eu preciso fazer uma ressalva importante. Por quê? Tem alguns pacientes mais ansiosos e mais nervosos que, quando vão no consultório e têm a sua pressão medida pelo médico, ficam mais ansiosos ainda e a pressão acaba se elevando. E a gente pode estar diante de uma situação que é chamada de hipertensão do jaleco branco. E aí, às vezes, os pacientes chegam lá e falam: Ah, doutora, eu não entendo, porque quando eu meço a minha pressão em casa, ou numa farmácia, num posto de saúde, a pressão está normal. Quando chego no consultório, a pressão fica alta. Isso pode ser uma hipertensão do jaleco branco. E aí, para esclarecer essa situação, a gente pode pedir um exame que chama MAPA, que é a sigla para Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial, que nada mais é do que um aparelho de pressão que você vai colocar no paciente e ele vai passar 24 horas do dia com esse aparelho. E aí a gente vai ter uma média da pressão durante o dia, durante a noite e durante as 24 horas. E a gente vai poder entender se ele de fato é hipertenso, se a pressão está ficando elevada mesmo em casa ou se é só durante a consulta, quando o médico está verificando. Bom, então, feito o diagnóstico de hipertensão, vamos falar um pouquinho sobre o tratamento, que é o foco do assunto do artigo dessa semana. Bom, e aí uma grande dúvida que os pacientes têm é com relação a quanto que a minha pressão tem que ficar quando eu uso o remédio para pressão alta. Qual é a meta? Qual é o objetivo do tratamento? E esse é um assunto que tem mudado bastante recentemente, devido ao resultado de vários estudos científicos que foram feitos no intuito de descobrir qual a melhor meta de pressão para o paciente hipertenso. E aí, assim, ainda existe um pouco de divergência, de diferença. O protocolo americano fala uma coisa, o brasileiro fala uma outra. Eu vou falar um pouquinho de um resumo, juntando tudo que a gente tem de mais atual. Então, aquele mito anterior de que se acreditava que a pressão ideal é 12/8, todo mundo tem que ter uma pressão 12/8, e às vezes o paciente chega no consultório: doutora, a minha pressão está 12/8, pressão de menino. Então, isso na verdade não é 100% verdade. Por quê? Hoje a gente sabe que manter uma pressão mais controlada é benéfico, porque reduz o risco do paciente ter eventos cardiovasculares, que são infarto, o acidente vascular cerebral, que é conhecido também como derrame, doenças no rim e várias outras doenças. Então, manter a pressão controlada previne isso. Mas o quanto que é controlada? De uma maneira geral, a gente tenta deixar a pressão abaixo de 13/8. Mas existem algumas peculiaridades em alguns tipos de pacientes, em especial no paciente idoso, porque às vezes a gente se depara com um paciente idoso de 60 anos, saudável, que só tem pressão alta, sem outras grandes doenças associadas. E a gente se depara também com um paciente de 90 anos, que já tem várias doenças, que já está mais fragilizado, debilitado. São dois perfis completamente diferentes de pacientes, então são dois pacientes que vão tolerar medidas diferentes de pressão arterial. Então, a gente pode individualizar, na verdade, a gente deve individualizar essa meta a depender do perfil do paciente. Então, nesses pacientes mais idosos, mais debilitados, mais fragilizados, com mais doenças associadas, a gente pode tolerar valores de pressão mais altos do que 13/8. Não devemos ser tão rigorosos. Por quê? Porque o risco de efeitos colaterais com um controle mais rigoroso da pressão é maior. O paciente pode evoluir com queda mais importante da pressão, que é o que a gente chama de hipotensão. Isso pode levar a tontura, sonolência, quedas, que é um assunto muito importante na geriatria,
porque pode levar a consequências importantes, como fratura de fêmur e outras. Bom, então existem diversos efeitos colaterais que podem acontecer. E o paciente mais idoso e mais debilitado, aqueles mais frágeis, eles têm um maior risco de apresentar efeitos colaterais com as medicações e com o controle mais rigoroso da pressão. Então, o importante é que você passe por uma avaliação médica e que essa meta seja individualizada de acordo com o seu perfil. Bom, então era isso que eu queria falar hoje. Eu espero que vocês gostem do artigo da semana. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, podem deixar aqui nas redes sociais, podem mandar por e-mail, tem o e-mail aqui embaixo que vai aparecer para vocês. E até a próxima semana. Um excelente ano novo para todos. Beijão!